Meu chefe me deu férias obrigatórias, mas quando tentei voltar descobri que existe outro eu trabalhando no meu lugar, e todo mundo jura que sempre foi assim. Quando Marcos Shen me chamou na sala dele numa terça-feira qualquer de março, achei que finalmente vinha promoção. 5 anos na Dataflow Systems, trabalhando como analista sênior, nunca tinha tirado mais de 3 dias seguidos. Minha mesa era a mais organizada do andar. Meus relatórios, impecáveis. Eu era, objetivamente, o funcionário modelo. Sara, você parece cansada, Marcos disse, entrelaçando os dedos sobre a mesa de vidro. Através dela, eu podia ver seus sapatos italianos perfeitamente engraxados. Está tudo bem em casa? Estou ótima, respondi, genuinamente confusa. O projeto Anderson está no prazo, os números do trimestre. É exatamente sobre isso que quero falar. Ele me cortou com um sorriso que não chegou aos olhos. Você está trabalhando demais. A empresa valoriza o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Preciso que você tire 2 semanas de férias. Não é negociável. Meu estômago se apertou. Férias obrigatórias eram o que davam para pessoas prestes a serem demitidas. Marcos, se há algo errado com meu trabalho. Nada está errado. Considere isso um presente. Você merece. Seus olhos escuros me estudaram por um momento longo demais. Na verdade, insisto. A partir de amanhã. Já está tudo aprovado. Saí daquela sala com as mãos tremendo. Naquela noite, sentada no meu apartamento silencioso, tentei entender o que havia acontecido. Liguei para minha melhor amiga, Rebecca, que trabalhava no departamento de RH de outra empresa. Talvez ele esteja sendo sincero, ela sugeriu, mas sua voz carregava dúvida. Ou talvez estejam te preparando para algo. Reorganização, fusão, você sabe como essas empresas são. As 2 semanas se arrastaram como melado. Tentei relaxar, mas minha mente voltava constantemente ao escritório. Enviei alguns e-mails para colegas, mas as respostas eram estranhas. Curtas demais. Evasivas. No 10º dia, tentei ligar para minha colega de cubículo, Jennifer, mas ela deixou ir para o correio de voz. Quando finalmente voltei, numa segunda-feira nublada, tudo parecia normal. O mesmo saguão de mármore, o mesmo segurança entediado, o mesmo elevador lento. Mas quando passei meu cartão de acesso, a luz piscou vermelha. Tentei novamente. Vermelho. Pode usar o meu, disse uma voz atrás de mim. Era David, do departamento de TI. Ele passou seu cartão e a porta clicou aberta. Às vezes esses cartões desmagnetizam. Fala com a segurança depois. Agradeci e entrei. O escritório estava em sua usual azáfama matinal. Café sendo servido, conversas baixas, o zumbido dos computadores. Caminhei até minha mesa no canto e parei. Havia alguém sentada lá. Uma mulher de costas, cabelos castanhos presos num coque, dedos voando sobre o teclado. Ela usava uma blusa azul marinho que eu tinha certeza de ter visto antes. Porque eu tinha uma igual. Com licença, eu disse, minha voz saindo mais alta que pretendia. Essa é minha mesa. A mulher se virou. E meu mundo inclinou. Era eu. Não parecida comigo. Era meu rosto. Meus olhos castanhos. A pequena cicatriz na sobrancelha esquerda de quando caí da bicicleta aos 9 anos. Até a maneira como ela franziu a testa era idêntica à minha expressão de confusão. Desculpa, ela disse, e a voz era minha voz. Quem é você? As pessoas ao redor começaram a olhar. Jennifer levantou do cubículo ao lado, os olhos arregalados. Sara, o que está acontecendo? Quem é essa? Sou eu, Jennifer. Sara. Trabalhamos juntas há 5 anos. Minha voz soou desesperada demais. Jennifer olhou para mim, depois para a mulher na minha mesa, depois de volta para mim. Não sei quem você é, mas essa é Sara. Estamos trabalhando juntas desde que ela entrou aqui. Isso é insano. Eu praticamente gritei. Jennifer, lembra quando cobrimos uma pela outra quando você teve aquela intoxicação alimentar? Lembra do projeto Miller onde trabalhamos até meia-noite? Lembra? Vou chamar a segurança, a outra Sara disse, pegando o telefone com uma mão que tremeu ligeiramente. Era minha mão. Com a mesma pintinha no pulso. Não. Eu recuei. Marcos. Onde está o Marcos? Ele vai esclarecer isso. Corri até a sala do meu chefe, as pessoas se afastando do meu caminho como se eu fosse radioativa. Bati na porta de vidro sem esperar resposta e entrei. Marcos levantou os olhos do computador, irritado. Então viu meu rosto e a irritação se transformou em algo mais difícil de ler. Surpresa? Medo? Sara, ele disse cuidadosamente. O que você está fazendo aqui? Marcos, tem uma mulher na minha mesa. Parecida, ela é idêntica a mim. Todo mundo está agindo como se ela fosse eu. Ele ficou em pé lentamente. Sara, você está bem? Você deveria ter tirado mais tempo. Não. Escuta, eu sei que parece loucura, mas precisa vir comigo. Ver com seus próprios olhos.
Marcos hesitou, então concordou com a cabeça. Seguiu-me até o andar principal. A outra Sara ainda estava lá, agora em pé, cercada por colegas preocupados. Quando ela me viu voltando com Marcos, seu rosto empalideceu. Marcos, ela disse, e havia algo na voz dela. Uma fragilidade que eu reconheci porque era minha fragilidade. Eu não sei quem é essa mulher. Marcos olhou de uma para outra. Por um longo momento, ninguém disse nada. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo, alto demais, rápido demais. Tudo bem, Marcos finalmente disse. Vamos resolver isso calmamente. Você, ele apontou para mim, como se chama? Sarah Mitchell. Você sabe quem eu sou. Trabalho aqui há 5 anos. E você? Ele se virou para outra. Sarah Mitchell, ela respondeu. Também trabalho aqui há 5 anos. Certo. Marcos esfregou o rosto. Vocês duas, venham comigo. Agora. Seguimos Marcos até uma sala de conferências vazia. Ele fechou a porta e as cortinas, nos isolando do resto do escritório. Sentou-se na cabeceira da mesa, nós duas em lados opostos. Número de seguro social, ele disse. Ambas recitamos o mesmo número. Data de nascimento. 15 de julho de 1989. Mesma resposta. Mesma voz. Endereço. Apartamento 4B, 2847 Maple Street, dissemos em uníssono, e meus pelos se arrepiaram. Marcos ficou pálido. Isso é impossível. Ele está trabalhando com ela, eu disse, minha voz cortante. Não sei o que está acontecendo, mas... Ninguém está trabalhando com ninguém. A outra Sara bateu a mão na mesa. Eu não sei quem você é ou o que você quer, mas você precisa sair daqui. Calma. Marcos levantou as mãos. Vamos tentar outra coisa. Sara, ele olhou para mim, qual foi o último projeto em que trabalhou antes das férias? O relatório Anderson. Análise de mercado para expansão no Sudeste Asiático. Terminei na sexta antes de sair. E você? Ele se virou para outra. O relatório Anderson. Terminei na sexta passada. Ela franziu a testa. Espera, que férias? Você me deu férias obrigatórias há 2 semanas, eu disse a Marcos. Lembra? Na sua sala. Você disse que eu precisava descansar. Marcos balançou a cabeça lentamente. Sara, eu não te dei férias. Você esteve aqui todos os dias nas últimas 2 semanas. Meu estômago despencou. Não. Isso é mentira. Eu estive em casa. Posso provar. Tenho recibos, fotos. Fotos de quê? A outra Sara me interrompeu. Porque eu tenho fotos minhas aqui no escritório nos últimos dias. Quer ver? Ela pegou o celular e começou a rolar. E lá estava. Ela, eu, na mesa. Com Jennifer. Na sala de reunião. Tomando café na copa. Data e hora carimbadas em cada foto. Dos últimos 14 dias. Não, sussurrei. Isso não é possível. Acho que você precisa ir para casa, Marcos disse gentilmente. E talvez procurar ajuda. Um médico. Eu não sou louca. Ninguém está dizendo que você é louca, a outra Sara disse, mas seus olhos diziam exatamente isso. Mas você precisa de ajuda. Seja lá o que esteja acontecendo com você. Eu saí correndo. Passei pelo escritório, ignorando os olhares, e peguei o elevador. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia apertar o botão. Quando as portas se fecharam, vi meu reflexo no metal polido. Mas por uma fração de segundo, juro que vi 2 rostos me encarando de volta. Cheguei em casa e tranquei a porta com 3 voltas na chave. Meu apartamento estava exatamente como eu deixara. Roupa suja no cesto, pratos limpos no escorredor, a caneca de café com resíduo seco no fundo. Tudo normal. Tudo real. Liguei para Rebeca imediatamente. Você precisa vir aqui. Agora. Por favor. Ela chegou 40 minutos depois, com uma sacola de comida tailandesa e vinho. Quando contei o que havia acontecido, ela ficou em silêncio por um longo tempo, mexendo no pé de thai sem comer. Isso é absolutamente insano, ela finalmente disse. Mas, Sara, você tem certeza de que esteve em casa essas 2 semanas? Tipo, certeza absoluta? Como assim se tenho certeza? Claro que tenho. Você mesma falou comigo no telefone. Lembra? Rebeca mordeu o lábio. Falei, sim. Mas, não sei. Você estava estranha. Distante. Eu achei que era porque você estava relaxando, mas... Mas o quê? Nada. Esquece. Ela tomou um longo gole de vinho. Olha, tem que haver uma explicação racional. Gêmea perdida? Alguém que descobriu suas informações e está tentando roubar sua identidade? Com meu rosto? Com minha voz? Com a mesma cicatriz na sobrancelha? Cirurgia plástica é muito avançada hoje em dia. Eu queria acreditar nela. Queria desesperadamente que houvesse uma explicação racional. Mas algo no fundo da minha mente sussurrava que isso era maior. Mais estranho.
Depois que Rebeca saiu, fiquei acordada a noite toda, rolando pelo meu celular. Procurei por fotos das últimas 2 semanas. E encontrei. Mas eram fotos minhas aqui em casa. Selfies no espelho. Minha xícara de café. À vista da minha janela. Todas datadas corretamente. Então peguei o notebook e acessei meu e-mail corporativo. Meu coração quase parou quando vi a caixa de entrada. Centenas de e-mails trocados nas últimas 2 semanas. E-mails que eu não lembrava de enviar. Reuniões que eu não lembrava de ter. Um projeto inteiro que eu aparentemente havia iniciado e estava tocando. Cliquei num e-mail aleatório. Era minha assinatura. Meu estilo de escrita. Até as vírgulas estavam nos lugares onde eu as colocaria. Corri para o banheiro e vomitei. Quando consegui me levantar, lavei o rosto e me olhei no espelho. Realmente me olhei. Cada detalhe. A cicatriz. As manchas de expressão começando ao redor dos olhos. O pequeno sinal no pescoço. Tudo estava lá. Eu era eu. Mas e se não fosse? Passei os dedos pelo rosto, apertando a carne, sentindo o osso por baixo. Real. Sólido. Meu. Meu telefone vibrou. Um número desconhecido. Alô? Sara? Era a outra Sara. Minha voz do outro lado da linha me fez gelar. Precisamos conversar. Quem é você? Sussurrei. Eu ia fazer a mesma pergunta. Ela soava cansada. Assustada. Olha, eu sei que isso parece loucura, mas eu também tenho fotos. De mim em casa nas últimas 2 semanas. E tem mais. Minha terapeuta. Eu fui nas consultas. Ela confirmou. Mas no trabalho todo mundo diz que eu estava lá. Meu coração acelerou. O que você está dizendo? Estou dizendo que talvez ambas sejamos reais. De alguma forma. Isso é impossível. Eu sei. Mas você tem outra explicação? Concordei em encontrá-la. Num café público, no dia seguinte, às 2 da tarde. Passei a noite inteira acordada, pesquisando. Síndrome de Capgras. Transtorno dissociativo de identidade. Clonagem humana. Realidades paralelas. Nada fazia sentido. Quando cheguei ao café, ela já estava lá. Sentada numa mesa do canto, mexendo nervosamente numa xícara de chá. Quando me viu, meu rosto, empalideceu. Sentei-me em frente a ela. Por um longo momento, apenas nos encaramos. Era como olhar num espelho, exceto que ela se movia independentemente. Piscava quando eu não piscava. Respirava em ritmo diferente. Você tem a cicatriz, ela disse finalmente. Você também. Eu caí da bicicleta aos 9 anos. Rua Cedar, em frente à casa da senhora Patterson. Eu também. Minha voz saiu rouca. Ela me deu gelo e band-aid do Hello Kitty. Ficamos em silêncio novamente. O barista fazia café para outros clientes. Pessoas riam. O mundo continuava girando, alheio ao impossível acontecendo naquela mesa de canto. Eu liguei para minha mãe hoje cedo, a outra Sara disse. Ela me reconheceu. Conversamos sobre o aniversário do papai mês que vem. Sobre o vestido que ela quer que eu ajude a escolher. Tudo normal. Eu também falei com ela ontem. Mesma conversa. Então nós duas temos as mesmas memórias. A mesma vida. A mesma, tudo. Até 2 semanas atrás eu disse, entendendo. Quando Marcos me mandou para casa. Foi quando a divisão aconteceu. Ela balançou a cabeça lentamente. Mas eu não me lembro de nenhuma divisão. Eu me lembro de estar no trabalho. E você se lembra de estar em casa. E se ambos forem verdade? Eu me inclinei para frente. E se de alguma forma, nós duas existimos simultaneamente, mas não sei, em diferentes versões da realidade. Isso é ficção científica. E o que é isso se não? Gesticulei entre nós duas. Gêmeas que nunca souberam uma da outra não explicaria memórias idênticas. Clones não explicariam como ambas temos histórias verificáveis das últimas 2 semanas. Ela pegou o celular e começou a digitar. Precisamos descobrir quando exatamente isso aconteceu. E se há outras diferenças. Passamos as próximas 3 horas comparando nossas vidas. E foi aí que encontramos as fissuras. Ela se lembrava de ter ido ao supermercado na quarta-feira passada. Comprou salmão. Eu me lembrava de pedir comida chinesa porque estava cansada demais para cozinhar. Ela terminou um livro sobre economia comportamental. Eu ainda estava na metade. Pequenas coisas. Detalhes minúsculos. Mas diferenças reais. É como se a realidade tivesse se dividido, ela sussurrou. E nós duas, continuamos a partir daquele ponto. Separadamente. Mas por quê? Como? Não sei. Mas alguém sabe. Ela me olhou com intensidade. Marcos agiu estranho quando você apareceu. Como se ele estivesse esperando. Ou com medo. Eu pensei de volta àquele momento na sala dele. A hesitação. O medo mal disfarçado. A data flow.
A empresa. Eles fazem o que exatamente? Análise de dados, inteligência artificial, machine learning. Ela começou, depois parou. Espera. Lembra daquele projeto classificado no subsolo? Onde só pessoal de nível 6 pode entrar? Eu me lembrava. Sempre achei estranho que uma empresa de análise de dados tivesse um andar inteiro bloqueado. Você acha que eles? Não sei. Mas precisamos descobrir. Decidimos que ela continuaria trabalhando normalmente, mantendo as aparências. Eu ficaria investigando por fora. Se alguém na Dataflow estava envolvido nisso, e cada vez mais parecia que estavam, não podíamos confiar em ninguém lá dentro. Nos despedimos do lado de fora do café. Ver meu próprio rosto caminhando na direção oposta foi uma das coisas mais perturbadoras que já experimentei. Passei os próximos dias investigando. Hackear os sistemas da Dataflow estava fora de questão, seus protocolos de segurança eram militares. Mas comecei a procurar nos lugares certos. Fóruns obscuros de ex-funcionários. Relatórios de acionistas. Registros públicos de patentes. E encontrei algo. A Dataflow tinha registrado uma patente 3 anos atrás. O título técnico era incompreensível, mas quando traduzi o jargão científico, a essência era clara: método e sistema para bifurcação quântica de estados conscientes. Bifurcação. Divisão. Liguei para a outra Sara imediatamente. Eles estão fazendo experimentos. Com funcionários. Com consciência. Mas por quê? Sua voz estava trêmula. Por que fariam isso conosco? Não sei. Mas vou descobrir. Naquela noite, arrombei o escritório. Não literalmente, ainda tinha meu cartão de acesso, e na madrugada de terça, o sistema de segurança estava com equipe mínima. Entrei pelo estacionamento subterrâneo, usando o capuz do moletom para esconder meu rosto das câmeras. O andar classificado requeria biometria que eu não tinha. Mas a outra Sara tinha. Ela me mandara uma foto de alta resolução da sua palma e íris. Com um pouco de tecnologia que prefiro não detalhar, consegui passar. O corredor era estéril. Paredes brancas, iluminação fluorescente fria. Portas trancadas de cada lado. Caminhei silenciosamente, tentando cada uma até encontrar um laboratório destrancado. E foi lá que vi. Tanques. Dezenas deles. Cada um com uma pessoa flutuando em líquido translúcido. Cabos conectados às suas cabeças. Telas mostrando ondas cerebrais, dados rolando em velocidade impossível. Mas o que me fez cair de joelhos foi o tanque no centro. Era eu. Outra eu. Olhos fechados, cabelo flutuando ao redor do rosto, completamente imóvel. Um bracelete digital em seu pulso exibia: sujeito Sara Prime. Status: dormência induzida. Você não deveria estar aqui. Virei-me bruscamente. Marcos estava na porta, com 2 seguranças atrás dele. Mas seu rosto não mostrava raiva. Mostrava algo muito pior: pena. Quantas? Minha voz saiu quebrada. Quantas de mim existem? Marcos suspirou. Quando você assinou o contrato de trabalho há 5 anos, havia uma cláusula na página 47. Bem pequena. Você concordou em participar de estudos neurológicos avançados se selecionada. Você foi selecionada. Isso é insano. É ilegal. É o futuro. Ele entrou no laboratório, as mãos nos bolsos. Imagine as possibilidades. Um funcionário que pode estar em múltiplos lugares simultaneamente. Uma consciência que pode ser dividida, experienciar diferentes realidades, depois reintegrada com todo o conhecimento adquirido. Você não é apenas uma pessoa, Sara. Você é um protótipo. Eu sou um ser humano. Você é várias. Ele apontou para os tanques. Sara Prime é a original. Está aqui desde o início, fornecendo o template neural. As outras são variações. Bifurcações experimentais. Você, a que estava no escritório, mais 3 em locações remotas. Todas pensando que são a única. Todas vivendo vidas ligeiramente diferentes. Meu estômago revirou. A outra. A que estava na minha mesa. Ela sabe? Ainda não. Mas vai descobrir. Assim como todas eventualmente descobrem. Ele fez um sinal para os seguranças. É hora de você voltar para o tanque. Precisamos corrigir essa anomalia. Corri. Não sei como escapei daqueles seguranças, mas corri mais rápido do que nunca em minha vida. Pelas escadas, através do estacionamento, para a noite fria. Liguei para outra Sara enquanto dirigia. Saia de casa. Agora. Não faça perguntas, apenas saia. Nos encontramos numa estrada deserta fora da cidade. Quando contei o que vi, ela desabou contra o carro, soluçando. Somos experimentos, ela chorou. Nem mesmo reais. Somos reais, eu disse, segurando seus ombros, meus ombros. Nós pensamos. Sentimos. Isso nos torna reais. Não importa como fomos criadas. E Sara Prime? A original?
Olhei para o horizonte, onde as primeiras luzes da manhã começavam a aparecer. Vamos libertá-la. E todas as outras. Mas primeiro, precisamos de ajuda. Levou 2 semanas para reunir evidências. A outra Sarah usou seu acesso para copiar arquivos. Eu contatei advogados especializados em bioética. Rebecca nos ajudou a entrar em contato com jornalistas. Quando a história estourou, foi global. A Dataflow tentou negar, mas as evidências eram irrefutáveis. Sarah Prime foi libertada do tanque, confusa e aterrorizada. As outras variações foram localizadas, todas igualmente chocadas ao descobrir a verdade. O julgamento ainda está acontecendo. Marcos e os executivos da Dataflow enfrentam acusações de tráfico humano, experimentação ilegal, violação de direitos humanos. A empresa está sendo dissolvida. Mas a pergunta permanece: o que acontece conosco agora? Somos 5 Saras. 5 versões da mesma pessoa, cada uma com memórias ligeiramente diferentes, experiências únicas, personalidades que divergiram em pequenas formas nos últimos anos. Sarah Prime tem direitos legais sobre a identidade original. Mas e nós? Contratamos advogados diferentes. Alguns de nós mudaram de nome legalmente. Eu escolhi ficar como Sarah Mitchell 2, embora o -2 me faça sentir mais como um produto defeituoso do que uma pessoa. Encontramos uma terapeuta especializada em trauma de identidade. Ela nos ajuda a navegar o território inexplorado de ser e não ser ao mesmo tempo. Às vezes nos reunimos, todas as 5. É surreal, como um salão de espelhos que cobra pesada cobrança mental. Mas também há conforto nisso. Ninguém mais entende o que é ser você, exceto outras versões de você mesma. Sarah Prime decidiu processar por tudo. Quer que todas nós sejamos desativadas, suas palavras, não minhas. Ela argumenta que roubaram sua vida, sua identidade. E ela está certa. Mas isso nos torna menos reais? Eu acordo todas as manhãs e olho no espelho. Toco meu rosto e me pergunto: quem sou eu? Não no sentido filosófico, mas literal. Sou Sarah Mitchell? Ou sou apenas uma cópia com delírios de consciência própria? Minha terapeuta diz que essas perguntas são contraproducentes. Que consciência é consciência, independente de origem. Que minhas experiências, meus sentimentos, meus pensamentos são válidos simplesmente porque eu os experiencio. Mas nas noites escuras, quando não consigo dormir, a dúvida rasteja. E se eu for desligada amanhã? Se Sarah Prime ganhar o processo e decidir que apenas uma de nós deve existir? Eu simplesmente deixaria de ser? O terror existencial disso me paralisa. Rebecca ainda é minha amiga. Ela diz que não importa quantas Saras existam, eu sou a Sarah que ela conhece. A que ligou para ela em pânico. A que precisa dela. E isso me âncora. Mas o mundo ainda não sabe o que fazer conosco. Somos uma anomalia legal. Cientificamente fascinantes. Eticamente aterradoras. 5 mulheres com a mesma impressão digital, o mesmo DNA, a mesma história, até não ser mais a mesma. A Dataflow pode ter caído, mas abriu uma caixa de Pandora. Outras empresas têm a tecnologia agora. Os governos estão interessados. Em algum lugar, alguém está repetindo o experimento, aprendendo com os erros de Marcos. Quantas outras pessoas estão flutuando em tanques, sem saber que não são únicas? Quantas consciências bifurcadas caminham pela rua, pensando que são originais? E a pergunta que me assombra acima de todas: se pudesse voltar ao tanque, se pudesse escolher não existir para que Sarah Prime tivesse sua vida de volta, eu escolheria? Olho para minhas mãos. Reais. Sólidas. Minhas. A resposta deveria ser fácil. Mas não é. Porque no final, descobri algo que Marcos nunca esperava: quando você divide uma consciência, não cria cópias. Cria indivíduos. E indivíduos lutam para sobreviver. Todas nós lutamos. E nenhuma de nós vai desistir de existir sem luta. Esta é uma obra de ficção criada para explorar temas de identidade, realidade e suspense psicológico. Todos os personagens e eventos são produtos da imaginação.